Graça e paz, irmãos. Meu nome é Marcelo, sou de Joinville. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4. Gostaria de dizer para os irmãos que é um privilégio, uma alegria estar com os irmãos e que somos todos alunos e estamos sentados aos pés do único que nos pode ensinar, que é o Senhor Jesus Cristo, e o único que tem as palavras de vida eterna. E se alguma coisa que eu vou falar aqui, que os irmãos possam entender com esse espírito, que somos todos iguais diante do Senhor. Não professor a alunos, mas todos alunos, todos aprendizes. Amém? Nós sabemos que a primeira epístola a Timóteo é uma epístola de encorajamento a um jovem que tinha 3 características, né? Era novo, era enfermo, alguém que tinha sempre alguma enfermidade, e também era alguém tímido. Não sei se você é como eu, tímido, como o Pablo, como tantos irmãos, né? O Fabrício. E muitos irmãos que o Senhor chamou para compartilhar a palavra são assim, né? Mas, graças a Deus, Ele que nos dá ousadia e que nos capacita, nos dá coragem, e não há problema nenhum em nós tremermos as nossas pernas quando nós estamos falando a palavra do Deus vivo. E uma das características de um homem de Deus é que ele nunca se sente preparado, né? Está sempre preparando, como dizia o nosso amado irmão Atamásio. Preparado nunca, preparando sempre. Não é? Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Irmãos, tarefa difícil que o Gerson me deu aqui. E eu gostaria de compartilhar um pouco do que isso tem me ajudado, que é a pregação chamada expositiva, ou a pregação que tem o objetivo de expor a palavra de Deus, trazer o significado à palavra de Deus. É uma tarefa muito árdua para mim falar disso. Então, como eu disse aos irmãos, eu vou tentar mostrar algumas coisas que me ajudaram nisso, porque todos nós somos capazes, ainda que você talvez nunca esteja diante de uma plataforma pregando a um público, mas todos nós somos chamados para pregar a palavra de Deus. E existem algumas coisas bem simples que podem nos ajudar a isso, e estão contidas nesse texto que Paulo disse a Timóteo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Gostaria que todos nós lembrássemos 3 palavrinhas que me ajudaram muito com respeito a isso: ler, explicar e aplicar. Independente do texto que você vai ler das Escrituras, ou que vai expor das Escrituras, sempre temos que ter em mente essas 3 palavras: ler, explicar e aplicar. O que significa isso, irmão? A primeira delas, ler. Você precisa realmente ler o texto, reler o texto, lê-lo, decorá-lo, conhecê-lo, saber anunciá-lo com paixão, fazer de tal forma que as pessoas que estão ouvindo você ler esse texto dizerem assim: este homem tem alguma coisa para nos dizer sobre esse texto.
ele realmente tem algo da parte de Deus para dizer para nós com esse texto. Independente de quem você seja, se você ajuda os irmãos, se é obreiro, ou se você está lendo a palavra de Deus com alguém na sua casa, sempre a postura com respeito à palavra de Deus é não lê-la atropeladamente, não lê-la como se lê uma revista, lê-la realmente com muita seriedade, buscando os detalhes da palavra de Deus, prestando atenção a tudo que se passa à sua volta, como diz um autor, como um detetive, observando tudo. E o que é a pregação expositiva, irmãos? É o texto sendo explicado. É algo que primordialmente emana do próprio texto. Então, se você não está familiarizado com o texto, você dificilmente vai conseguir expor o texto de maneira apropriada. Você precisa estar envolvido com ele. Isso vai tomar muito do seu tempo. Amém? A segunda palavrinha é a palavra explicar. Se você ler, por exemplo, Neemias capítulo 8, você vai ver essas 3 características bem claras lá. Quando o povo se ajuntou como um só homem, e há um retorno à palavra de Deus, e há a leitura pública da palavra de Deus, a explicação da palavra de Deus e a aplicação da palavra de Deus ao povo. São 3 características. Lembre, se de tudo que eu, pelo menos, falar aqui, nós lembrarmos dessas 3 palavras, sempre, já é uma grande felicidade. Amém? Ler e aplicar. Até a minha chegada, aplica-te a leitura. Paulo só troca a ordem das 2 últimas. A exortação está relacionada à aplicação. E o ensino está relacionado à explicação. É como diz o Salmo 119, verso 130. A exposição das tuas palavras ilumina a alma e dá sabedoria aos simples. E a palavra exposição ali, que na sua Bíblia pode estar revelação, significa a abertura, a revelação. E é isso que um irmão, uma irmã, um pregador faz. Ele abre a palavra para o povo. O povo olha para ele, não conhece o que está escrito, leu muitas vezes aquilo e nunca entendeu, e depois que ele abre, explica, aquilo que ele fez esclarece a mente deles, e eles agora sentem-se impelidos a aplicar aquilo na sua vida. Então, irmãos, com respeito à explicação, nós temos muitos materiais para nos auxiliar. E se Deus quiser, quando nós, num outro tempo, vamos falar para os irmãos algumas marcas de alguém que prega expondo a palavra de Deus, ou de uma pregação que expõe a palavra de Deus. E uma dessas marcas é que é exegeticamente precisa. Ele se preocupou com o texto. Se ele tem acesso, ele tem muita enxada na mão dele, que é dicionário, concordância. Ele vai buscar conhecer as línguas, fazer sintaxe do texto, fazer uma exegese precisa do texto, não relacionar uma característica com um sujeito que não é relacionado, conhecer sobre terminologia de palavras, linguística. E isso aqui não é uma coisa para os eruditos. Os irmãos mais simples podem ser habilitados dessa forma. O irmão Richard Baxter diz que os eruditos, sim, precisam sempre estar atentos. Que Deus não chamou eruditos para explicar para os simples, mas chamou pescadores para explicar para os eruditos. Não foi isso que aconteceu? Essa relação com explicar o texto para nós é muito importante. E é a enxada do pregador.
né? Você pega aquela pilha de comentários, livros, essa é a sua enxada. É ali que você vai trabalhar, ali que você vai se desgastar, ali que você vai se esforçar. Amém, irmão? É o que Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2. Pondera no que acabo de dizer, que Deus te esclarecerá sobre todas as coisas. Então nós nos envolvemos com o texto exegeticamente para poder explicá-lo com clareza. Independente se você nunca vai estar aqui, vou repetir isso muitas vezes, mas você precisa saber que tudo está relacionado com isso, com a leitura, com a explicação e com a aplicação do texto. Amém? E todo o texto, irmãos, tem que ser aplicado. Ou seja, o que isso diz respeito a mim? Que implicações traz para a minha vida na prática? E se você pudesse fazer uma série de colunas, você poderia colocar o texto, as colunas, e relacionar essas colunas com cada pergunta que você coloca em cima. O que isso diz respeito à história da salvação? Com que isso que eu li, o que isso que eu li está ligado com a salvação em Cristo Jesus, com a história da redenção? Também você pode colocar em outra coluna, o que isso que eu li está ligado com a minha vida, com o meu caráter, com a maneira com que eu ando, da maneira com que eu vivo. O que isso que eu li se relaciona com a minha vida? O que isso que eu li se relaciona com meus relacionamentos, pai e filhos, marido e mulher, servos e senhores? São colunas de aplicação. Amém? E eu gostaria de ser muito prático aqui, irmãos, porque realmente isso são coisas práticas. E se os irmãos quisessem muitos exemplos de coisas que podem estar na nossa mente quando nós estamos lendo a palavra de Deus, que nos auxiliam, o que isso tem a ver com nós, individualmente, como cristãos? O que isso que nós lemos tem a ver com a igreja? Porque muitas vezes a aplicação que nós fazemos do texto ou é para o nosso vizinho, ou é para o nosso parente, ou quando um pregador está pregando, eu gostaria muito que o fulano estivesse aqui, essa palavra foi para ele. E o irmão Martin Lloyd Jones diz que os pregadores e os irmãos todos devem saber que quando você está lendo um diálogo entre Jesus e um fariseu, você é o fariseu nesse diálogo. Não é o seu irmão. Mas você é o fariseu. Você é o publicano. Você é a meretriz. Você é aquele que está confrontando Jesus com o seu pecado. E o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a cosmovisão, a sua visão de mundo? Como isso se aplica no mundo? A nossa teologia, irmãos, reflete na nossa prática de vida. A nossa ética reflete na nossa estética, naquilo que nós procedemos. Por exemplo, havia um teólogo chamado Bartolomeu das Casas, que quando invadiram o Brasil e matavam os índios à torto e à direito, ele dizia, não, nós não podemos matar os índios, eles são gente como nós, são homens, foram criados à imagem de Deus. Mas esse homem não pensava a mesma coisa dos negros. Se perguntasse para ele, e os negros? Não, os negros podem. Os negros não são homens. Então, irmãos, a nossa teologia realmente influencia muito na nossa prática. Aliás, se nós estivéssemos verdadeiramente nos relacionando com a verdade, nós íamos ver uma mudança drástica no nosso proceder. Porque se você, por exemplo, expõe um texto, pense nele qual for, e você fala todo o pano de fundo histórico desse texto, quem escreveu aquele livro, para quem escreveu, como eram os habitantes daquela época, o que eles faziam, como procediam. E você, amém, irmãos, vamos orar agora. Você leu o texto, você explicou o texto, mas você ficou há 2000 anos atrás em alguma planície da Babilônia, ou em alguma parte da Judeia, e o povo todo foi com você para lá. E voltou para casa igual.
porque não houve aplicação. E isso acontece muitas vezes com irmãos sérios com Deus, que estão dedicados a estudar a palavra de Deus, e começam a expor o texto, e começam a falar sobre o contexto histórico, a mostrar significados de palavras, não é? A mostrar como se relacionam, como era entendido na época, mas não tem aplicação nenhuma. E muitas vezes, se nós, por exemplo, também não cuidamos com a aplicação, nós prometemos coisas que Deus não disse, nós podemos fazer restrições que Deus não fez, não é? Ou podemos ensinar coisas práticas que Deus nega, ou o contrário disso, não é? Deixamos de aplicar coisas verdadeiras. Imagine você, por exemplo, um expositor que se depara com a ira de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus está irado contra os homens, que detêm a verdade dele pela injustiça. E que todos eles são indesculpáveis diante dele. Então Deus é um Deus irado? É, irmãos. E o que mais nós ouvimos é que Deus é um Deus de amor. E nós mostramos o caráter de Deus pela metade. Esquecemos que Deus é um Deus de justiça, e se Ele não aplica a sua justiça ao pecador, Ele é injusto. Então há mancha em Deus. Então Deus não pode ser Deus se Ele não dar a justa paga àqueles que cometeram pecados. É como alguém que ama o aborto, aliás, ama os bebês e deve então odiar o aborto. Porque se ele não odeia o aborto, ele não ama os bebês. Os irmãos estão entendendo, irmãos? São assuntos difíceis. São assuntos necessários. Que nós precisamos expor, ler, explicar e aplicar. Amém? Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, Gerson. Já acabou? Amém. Amém. Então vamos orar, irmãos. Se vocês lembrarem, ler, explicar, aplicar, em todas as vezes que você for ler sua Bíblia, então já valeu muito a pena. Amém? Porque muitas vezes nós nos perdemos em detalhezinhos, né? E perdemos o foco do texto e aquilo que ele se relacionou com a nossa vida prática. Ler, explicar e aplicar. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ao ensino. Lógico que nós sabemos que tem muitas coisas relacionadas ao homem que prega a palavra de Deus. Mas muitos irmãos já estão falando sobre isso, não é? Então, gostaria de que esse fosse um assunto muito prático para nós. Quais são as palavras, irmãos? Amém. Quando você vê um pregador pregar, ele tem que ler, explicar. Quando você for ler a sua Bíblia, você tem que ler, entender e aplicar. Amém? Primeiro em si mesmo. Como diz o irmão Richard Baxter, como um galo, que antes de cantar, bate as asas contra o próprio corpo e se fere para conferir se está bem acordado. Depois que ele bate as asas em si mesmo, ele canta. Amém? Já que eu tenho 2 minutinhos, eu gostaria de deixar outro acróstico para chamar a sua atenção. OICA. Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. OICA. OICA. Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Cada um de nós pode ir atrás disso. Amém? Deus abençoe.